Olá, pessoal! Nesse vídeo, começaremos a estudar o reino plant, e o primeiro grupo que veremos são as briófitas. Os principais representantes desse grupo são os musgos e as hepáticas. As briófitas são os primeiros vegetais a conquistar o ambiente terrestre, então vale a pena a gente lembrar dos desafios que esse ambiente trazia. São eles: a obtenção de água, dessecamento, a sustentação e a reprodução. Quando a gente observa um musgo, por exemplo, a gente pode ver que são plantas de pequeno porte, ou seja, elas são bem pequenas. Isso é uma consequência da ausência de estruturas complexas nesse grupo. Nas briófitas, não existe a especialização dos tecidos. Essas plantas são também muito dependentes de água, uma vez que não há especialização. E os seus gametas são flagelados, ou seja, precisam de água para se locomover. A falta de tecidos especializados também faz com que não existam estruturas capazes de conduzir a água, ou seja, não existem vasos condutores. Como consequência, o transporte de substâncias é feito célula a célula. Dessa maneira, o tamanho das plantas fica limitado, pois as células mais distantes têm mais dificuldade para receber os nutrientes e a água. Além disso, os vasos condutores também desempenham a função de sustentação. E como nessas plantas essas estruturas não existem, o seu tamanho fica reduzido. Quando observamos um musgo, a geração que vemos, que é verdinha e por isso faz fotossíntese, é o gametófito. O esporófito cresce sobre o gametófito e dura muito pouco tempo, dependendo do gametófito para sobreviver. Aqui nessa imagem, a gente pode ver o gametófito com mais detalhes. Como não há especialização de tecidos, a gente não pode falar em raiz, caule e folha, e sim chamamos essas partes de rizoides, cauloide e filóide. São nos filóides que ocorre a produção dos gametas. Uma vez que eles são flagelados, dependem da água, como, por exemplo, gotinhas de chuva, para serem transportados de uma planta para outra. Os gametas então se encontram e, após a fecundação, desenvolvem o esporófito sobre o próprio gametófito. Na ponta do esporófito existe uma estrutura que será responsável pela formação dos esporos. Assim que os poros amadurecem, essa estrutura se abre, liberando-os no ambiente. Os esporos germinados formam assim um novo gametófito, completando o ciclo. Observe essa imagem ampliada de uma briófita. Você consegue identificar o gametófito, o esporófito e o local onde são produzidos os esporos?